Boa noite, professor Igor. É um jogo que o CSA teve algumas dificuldades, uma última rodada tem toda aquela dificuldade, mas qual é a sua análise? O que você traz para o torcedor entender o que aconteceu hoje nesse jogo, mas com o objetivo principal que era a classificação, o CSA atingiu após 2 anos. Boa noite. Boa noite. Na verdade a gente hoje sabia da dificuldade até pelo jogo do meio de semana. A logística que nós tivemos, nós chegamos uma quinta-feira, final de dia para noite, viajamos já numa sexta-feira para fazer um jogo hoje, um sábado. É quase humanamente impossível a gente cobrar uma resposta muito igual do que nós fizemos contra o Ceará num jogo como esse hoje, um jogo à tarde, um adversário que teve a felicidade de descansar a semana. A gente já sabia que ia ser muito difícil, até pela campanha e o grande trabalho que o Bebeto tem feito, né? Mas o jogo, eu acredito que no primeiro tempo ele foi de muita troca, né? Principalmente. Nós tomamos um gol, numa falta de comunicação, de cobertura, numa bola um pouco mais distante, com a bola pingando nas costas da nossa linha, né? Mas nós depois voltamos para o jogo. O segundo tempo, eu acredito que nós fizemos um bom segundo tempo aceitável para que as coisas acontecessem. Mas o adversário ele tem os méritos pelo grande trabalho que eles vêm fazendo, principalmente pelo Bebeto que vem fazendo, tá de parabéns. A gente sabia da dificuldade do jogo. Nós não fomos felizes na execução na parte final para poder finalizar bem no gol para conseguir esse gol. Tem a expectativa do CSA vir com um time alternativo, dependendo da partida lá contra o Asa. No último sábado foi 0-0 e veio com força máxima. Porque às vezes o torcedor pensa que o CSA pode não querer o resultado, mas o CSA veio com força máxima para isso. Como é que vocês absorvem isso? O CSA não escolheu o adversário, chega a essa fase com mérito. Quem vir pela frente, professor, tem que encarar de igual para igual. Na verdade todos os clubes agora, né? Nós chegamos numa semifinal agora, onde os clubes não tem como escolher, né? Nós temos que recuperar a energia deles, principalmente. Nesse intervalo a gente vai ter Copa do Nordeste. O nosso grupo também é enxuto. Nós estávamos com todo mundo praticamente aí, o restante que não está aí é porque está lesionado com problema. Então é o que nós temos, né? E os atletas eles têm feito um trabalho importante, né? Nós quebramos algumas barreiras nesse caminho, né? Agora o que vai valer agora é a semifinal. Nós sabemos que nós lutamos tanto para isso. Mesma coisa a Copa do Nordeste, nós lutamos para estar na fase de grupo da Copa do Nordeste. Então nós temos que ter lucidez, um passo de cada vez, para a gente seguir o nosso caminho e tomar a Deus que a gente seja nessa fase final, nesse jogo que vale uma vaga para a final, muito feliz. Você falou sobre algumas baixas para o jogo de hoje. Temos Thiago Marques, Roberto, o próprio Betão também no departamento médico. Ele também perdeu hoje o Wander, que está com suspensão. Se puder, detalha melhor sobre a situação do Thiago, se foi preservar ele para o jogo da Copa do Nordeste. O Roberto, qual o período, se já tem um lado do departamento médico que você pode trazer para o torcedor? Na verdade, o Betão e o Roberto nos preocupam. Nós estamos esperando a questão do exame, né, que tem o laudo do exame para os médicos tomarem a melhor decisão, mas são dois atletas que nos preocupam. Talvez nós vamos ter que ter um tempo um pouco mais prolongado para poder ter recuperação deles, né? O Thiago está na fase final ainda dessa recuperação, não está apto, não foi liberado, não foi questão de precaução, foi questão de recuperação mesmo, né? Então são jogadores importantes que vinham tendo boas performances, então impacta, né? Impacta até porque o nosso grupo é enxuto, nós estamos nessa batida de meio de semana e final de semana direto, não tem tempo para descansar. Mentalmente os atletas também sentem porque é um jogo em cima do outro e a gente sabe que o nível de performance ali cai, até porque o início do ano, né? Então fisicamente ainda eles não estão no melhor nível ainda. Acredito que agora nós temos que recuperá-los principalmente. E a nossa semana ela vai ser encurtada pelo jogo da Copa do Nordeste. O Camacho pegou a primeira vez relação e entrou, né? Qual foi a sua avaliação desse primeiro momento dele com a camisa do CSA? Era um planejamento para isso. Por quê? Porque o Camacho ele precisa de minutagem dentro do campo agora, né? Tinha muito tempo que ele não tinha essa oportunidade de ter rodagem dentro do campo. É diferente do cara estar treinando para depois entrar no nível de competitividade para poder jogar, né? Era um planejamento nosso de dar minutagem para ele, né? Para que ele conseguisse já incorporar na equipe. Ele veio hoje para já sentir o grupo como na parte de concentração, né, na parte de preparação para o jogo. Então o Camacho tem que ter paciência para ir um passo de cada vez com ele, para não queimar muita etapa, até porque a gente aumenta o risco com ele de lesão pelo tempo inativo que ele esteve, né? Mas eu acredito que ele, dentro do tempo dele, dentro daquilo que ele ainda está precisando, ainda da parte física, ele deu boa resposta.
Ontem o CSA perdeu um grande profissional, né? Que é o Zé Carlos, acabou indo para outro projeto. O que você tem para falar dessa saída? Foi algo pessoal dele? Já era o objetivo dele de carreira mais para frente? O que você pode trazer do torcedor? O Zé que tinha um papel fundamental, né? Nessa construção do jogo com você. O Zé é o cara que fazia parte da minha equipe, né? Fui pego de surpresa porque foi de última hora, né? Nós viajamos, no retorno. Aí ontem eu estava jantando com a minha família, ele fez o comunicado, né? Faz parte, né? Profissão, cada um desenvolve aquilo que quer, né? Principalmente como plano de carreira, né? Era um cara importante, como todos os outros são aqui, né? Todos nós somos importantes aqui dentro do contexto. É um cara que contribuía muito, mas agora nós temos que pensar daqui para frente, trazer outro companheiro para que também venha nos ajudar, para que a gente consiga ir juntamente com todos, seguir nessa nossa caminhada no CSA durante esse ano. O CSA regularizou 2 reforços ontem, né? Marcão e Ramon. O que você pode falar desses jogadores, de característica, até um pouco sobre o Ramon, porque ele tem outras posições, mas ele chega para o CSA para brigar por qual posição? Na verdade, ele é um atleta que todo profissional quer ter, né? Que é um atleta que te compensa em algumas faixas, em alguns setores do campo, e ele consegue entregar bem, né? Ele consegue fazer um corredor direito como lateral, ele consegue fazer um médio por dentro, né? Então consegue até fazer um zagueiro às vezes. Então é um atleta que eu acredito que ele vai contribuir muito. O Marcão já é um atleta, um zagueiro canhoto, bom no jogo aéreo, boa construção, né? Tem bom repertório, então eu acredito que nós precisávamos, até pela situação do Betão, hoje nós estamos só com o Matheus como a primeira opção ali, então a gente precisava, porque a gente pode ter problema nessa caminhada. Nós já vamos estar em campo no meio de semana, e aí no final de semana nós já temos uma semifinal que vale vaga para uma final. Então se acontecer qualquer tipo de problema, daqui a pouco a gente não tem atletas dentro da função para poder ser opção para nós, para não decorrer. Para a gente finalizar, deixa um recado para a nação azulina, o que esperar desse CSA nessa semifinal, após 2 anos o CSA voltando e agora brigando por título. Nós precisamos muito do apoio deles. O CSA está nesse estágio de recuperação há bastante tempo, né? Esse ano nós sinalizamos, principalmente, que nós precisamos ter muita confiança no nosso torcedor, por todo o processo que foi passado até então, né? E nós estamos precisando dessa confiança, desse respaldo deles. Eu creio que vai ter, porque eles estão percebendo o nosso esforço, aquilo que nós estamos tentando fazer. E quando o nosso torcedor está conectado dentro daquilo que nós estamos construindo no campo, nós somos muito fortes, e principalmente dentro do Rei Pelé. É isso que nós esperamos nessa reta final, ter o nosso torcedor a nosso favor, para que a gente consiga conquistar aquilo que nós almejamos. Esse foi o técnico Igor Magalhães, agradecer ele. Professor, para a gente finalizar, quando tá tudo, quando o time está ganhando, nem tudo está perfeito, né? Mas aí quando a equipe passa alguns jogos sem ganhar, não é sinal que tudo está ruim, né? Mas como é que faz para o comandante técnico da equipe passar isso para o grupo de jogadores? Se a gente pegar durante esse processo de início de ano, se você pegar o Brasil inteiro, está passando por isso, né? Todos os clubes estão tendo dificuldade. Eu falava para eles bem antes que quando a gente estava naquela sequência de vitórias, que a gente não era o melhor time, que a gente precisava ainda ter humildade, simplicidade para entender que são momentos, o futebol ele é tratado como momentos. O nosso momento agora é partir para uma semifinal, o nosso momento agora é encarar um jogo importante na Copa do Nordeste. Nós estamos vivos na Copa do Nordeste, mais vivos ainda no Campeonato Estadual. Foi o que nós projetávamos, né? É lógico que todo mundo quer ganhar todos os jogos, mas a gente sabe que, principalmente, isso é quase impossível. E nós, como CSA, como equipe, como clube, nós sabemos aquilo que nós queremos no ano. Nós sabemos da condição que nós temos do Campeonato Estadual, nós sabemos da condição que nós temos na Copa do Nordeste, nós sabemos da condição que nós temos durante esse processo anual. Professor, agora realmente para finalizar, você já conheceu seu adversário ontem da Copa do Brasil, Boa Vista do Rio de Janeiro. Conhece já o adversário, que você já pôde filtrar de informação? Gostou do adversário que você já poderia enfrentar nessa primeira fase? E agora que não tem mais aquela vantagem, né, do melhor ranqueado ter o empate fora de casa. Eu conheço os atletas, conheço muitos atletas que estão lá. Como teve mudança de comando também, vai mudar a maneira de se comportar dentro do campo, né? Nós vamos deixar para analisar o Boa Vista quando estiver um pouco mais próximo, uma semana antes. Por quê? Porque nós estamos numa fase final aí de estadual. Nós depositamos tudo aquilo que nós queremos, até para também já deixar calendário para o próximo ano. Nós precisamos dar sequência na Copa do Nordeste
nós não estamos tendo folga, é meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, e eu preciso, além desse caminho, recuperar mentalmente esses atletas, porque o nível nosso de cobrança ele é muito alto, toda hora você tem que instigá-los a provar, a conquistar, e tomara a Deus que nós consigamos principalmente dar mais um passo nessa nossa caminhada.